Imagine nascer num mundo onde sobreviver já era uma vitória diária, um lugar sem conforto, sem estabilidade, e onde a força decidia quem viveria ou morreria. Foi nesse cenário duro que surgiu um homem que mudaria o curso da história para sempre. Seu nome era Temujin, mas o mundo o conheceria como Gengis Khan. Ele não herdou um reino, não começou com exércitos poderosos, nem com cidades ricas ao seu lado. Ainda assim, conseguiu construir o maior império territorial contínuo que a humanidade já viu. Um domínio tão vasto que ligou o leste e o oeste, transformando o mundo de maneiras que ainda sentimos hoje. Temujin nasceu em meio às planícies geladas e implacáveis da Ásia Central. Desde cedo, conheceu a perda, a traição e a fome. Seu pai foi morto quando ele ainda era jovem, e sua família foi abandonada pela própria tribo. De um dia para o outro, eles passaram de protegidos a perseguidos. Essa experiência moldou profundamente quem ele se tornaria. A infância de Temujin não foi feita de histórias heróicas, mas de luta constante pela sobrevivência. Enquanto muitos teriam desistido, ele aprendeu a observar. Aprendeu como as pessoas agiam quando tinham medo, quando estavam desesperadas e quando eram movidas pela ambição. Aos poucos, ele começou a reunir seguidores, não por laços de sangue, mas por mérito e lealdade. Essa foi uma de suas maiores revoluções. Em um mundo onde o poder vinha da herança, Gengis Khan valorizava quem provava seu valor no campo de batalha e na convivência diária. Com o tempo, ele unificou tribos que por séculos viveram em guerra entre si. Essa união não aconteceu apenas pela força, mas por uma visão clara. Ele oferecia proteção, divisão justa de riquezas e oportunidades para quem o seguisse. Para muitos, juntar-se a ele significava não apenas lutar, mas finalmente pertencer a algo maior. Quando Gengis Khan começou suas conquistas, o mundo não estava preparado para o que viria. Seus exércitos se moviam rápido, atacavam com precisão e usavam estratégias que confundiam inimigos muito maiores. Eles não dependiam de grandes cidades ou linhas fixas de defesa. Eram flexíveis, adaptáveis e extremamente organizados. Cada guerreiro sabia exatamente o que fazer, mesmo sem ordens diretas. A fama de Gengis Khan se espalhou rapidamente. Cidades inteiras se rendiam ao ouvir seu nome, enquanto outras resistiam e enfrentavam consequências severas. Essa reputação fazia parte de sua estratégia. O medo abria caminhos antes mesmo das batalhas começarem. Ao mesmo tempo, ele também sabia recompensar aqueles que se rendiam e colaboravam. Isso tornava suas campanhas ainda mais eficazes. O império cresceu em uma velocidade impressionante. Em poucas décadas, territórios que hoje pertencem a vários países diferentes estavam sob seu domínio. Das estepes da Ásia Central até regiões da China, do Oriente Médio e partes da Europa, a expansão parecia não ter limites. Nenhum outro líder na história conseguiu conquistar tanto território contínuo em tão pouco tempo. Mas Gengis Khan não era apenas um conquistador. Ele também era um organizador. Criou regras claras para governar povos muito diferentes entre si. Respeitava costumes locais, religiões variadas, e permitia que cada região mantivesse suas tradições, desde que reconhecesse sua autoridade. Isso ajudou a manter o controle sobre áreas tão distantes e diversas. Outro ponto marcante de seu governo foi a valorização da comunicação. Estradas foram abertas, mensageiros podiam atravessar o império com segurança e informações circulavam, como nunca antes. O que antes levava meses, passou a levar semanas ou até dias. Essa conexão entre o leste e o oeste mudou o mundo. Ideias, tecnologias, mercadorias e até conhecimentos médicos começaram a circular com mais intensidade. Embora o império tenha sido construído com violência, ele também criou pontes invisíveis entre civilizações que antes quase não se conheciam. Ao longo de sua vida, Gengis Khan enfrentou traições, guerras internas e desafios constantes. Ainda assim, manteve seu foco. Seu objetivo nunca foi apenas conquistar por conquistar. Ele queria garantir que seu império fosse estável e duradouro. Por isso, preparou seus sucessores, estabeleceu regras de sucessão e deixou uma estrutura sólida para continuar após sua morte. Quando Gengis Khan morreu, seu império não se desfez. Pelo contrário, continuou a crescer sob o comando de seus descendentes. O mundo estava definitivamente transformado. Fronteiras haviam sido redesenhadas, povos haviam se misturado, e a história havia tomado um novo rumo. A imagem de Gengis Khan ao longo do tempo foi marcada por extremos. Para alguns, ele foi um destruidor impiedoso. Para outros, um líder visionário que trouxe ordem a um mundo fragmentado. A verdade é que ele foi ambos. Sua história é complexa, cheia de contradições e impossível de ser resumida em rótulos simples. O impacto de sua expansão territorial vai muito além dos mapas. Ela influenciou a formação de estados, o comércio global, e até a forma como diferentes culturas passaram a se enxergar. Sem perceber,
o mundo começou a ficar mais conectado, mais interligado e mais consciente de sua própria diversidade. Mas como um homem que começou com tão pouco conseguiu chegar tão longe? Foi apenas força? Foi sorte? Ou foi a capacidade de entender as pessoas, o momento histórico e usar isso de forma estratégica? Essa é uma pergunta que continua gerando debates até hoje. O legado de Gengis Khan não está apenas nas terras que conquistou, mas nas mudanças profundas que provocou. Ele mostrou que liderança não nasce pronta, que o poder pode surgir dos lugares mais improváveis, e que a história pode ser moldada por quem se recusa a aceitar o destino imposto. Ao olhar para o mundo atual, é impossível não perceber ecos daquele império. Rotas, cidades e até costumes carregam marcas deixadas por essa expansão sem precedentes. Mesmo séculos depois, o nome de Gengis Khan continua despertando curiosidade, admiração e controvérsia. Se um único homem, partindo da exclusão e da pobreza, conseguiu unir tribos, derrotar reinos e transformar o mundo conhecido, o que isso nos diz sobre o poder da determinação e da visão? Essa reflexão faz parte do fascínio eterno que envolve sua história. E essa história não termina aqui. O império continuou, seus descendentes governaram vastas regiões, e novas transformações surgiram a partir disso. No próximo vídeo, vamos seguir esse caminho e entender o que aconteceu depois da morte de Gengis Khan e como seu legado continuou moldando o mundo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário com sua opinião sobre Gengis Khan e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque a história continua e ainda há muito para explorar.